Olá, eu sou Cássia Moura, doutora em Engenharia da Produção e especialista em vocação produtiva. Já está inscrito no canal? Inscreva-se! Vem com a gente nessa trajetória de desenvolvimento, crescimento e prosperidade de algo que é natural no ser humano, que é a vocação produtiva. Juntamos a série sobre as faculdades do intelecto em um único vídeo, com o intuito de facilitar o acesso a todas elas sem perder nenhuma. Lembrando que cada uma das faculdades do intelecto tem sua função vital para a construção que você deseja alcançar na sua vida, independente da forma com que acredita poder alcançar. Elas são suas, nasceram com você e para você. Use-as. Começamos o vídeo com a intuição, que é o reconhecimento de suas vivências, de suas experiências, é o contato sensível com o mundo, é o enxergar além das evidências, é ver através das lentes de suas crenças e seus valores as respostas às suas questões. Ela começa a ser manifestada em estado contemplativo, portanto, o silêncio é necessário. Exercite-o 5 minutos por dia. A razão nos lembra que fazemos parte da divina existência. Ela promove a sabedoria do se calar e, na dosagem exata com a sua dualidade e a paixão, se torna essencial para a construção da vontade. Sentimento impulsionador das mudanças. A memória, uma das faculdades mais estudadas pela ciência. Ela não é um traço, não é um sistema neural. Ela, ao contrário de todas as outras, ocupa um espaço no chip do nosso cérebro. É documento, é lembrança, é informação, é o elemento essencial para as tomadas de decisão. Usufruir das memórias em seus projetos é um bom sinal de que os erros serão corrigidos e os acertos valorizados. Em seguida, teremos a percepção, que é o olhar da alma sobre a sensibilidade da intuição, da razão e da memória. Ela resume as sensações e só existe porque as outras existem. É o alicerce da imaginação, que é a fonte criadora de tudo que existe. E finalmente a imaginação, que não precisa ser apresentada. Então, sem mais delongas, vamos a ela. Bons estudos! Todos os seres viventes nascem com 5 sentidos sensoriais que os permitem interagir com o mundo. Porém, esses sentidos, que nos permitem o contato com o exterior, são bastante deficitários no homem quando comparados aos animais. Por exemplo, os cães têm um olfato e uma audição muito superior à humana. A coruja tem uma visão noturna extraordinária. O camaleão supera-se na visão panorâmica. A libélula tem uma definição perfeita de visão e ainda, como o camaleão, tem uma visão 360 graus. Até um crustáceo de nome estranho, Esquilamantes, é conhecido por rei das cores. É um tipo de camarão capaz de enxergar uma gama de cores muito maior que a observada pelo olho humano. E muitos outros têm uma formação do espectro visível da luz, ou do som, ou do tato, das papilas, muito superior ao da raça humana. Então, o que faz o homem diferente de todos esses seres são as 5 faculdades do intelecto, que a maioria dos homens usam apenas por acaso. Mas são grandes ferramentas que auxiliam a construção e a perenidade da vida produtiva, como a obtenção do sucesso em qualquer coisa que faça. São elas: a intuição ou premonição, a memória, a razão, a percepção e a imaginação. Começamos a falar dos 5 sentidos para entrar nas faculdades do intelecto, porque são eles a janela que liga a faculdade do intelecto ao mundo exterior. Todas as obras do intelecto são vivenciadas humanamente por meio dos 5 sentidos sensoriais: audição, visão, olfato, tato e paladar. Portanto, o que faz o homem superar os animais são as faculdades do intelecto, manifestadas nos sentidos sensoriais. O homem faz muito pouco uso consciente das faculdades do intelecto. A primeira e mais temerosa delas é a intuição ou premonição, eleita para ser a primeira faculdade da nossa série.
Kant dizia: todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Diógenes de Sinope, um grande filósofo, quando perguntado sobre a razão de não aprender a ler, teria respondido: o sábio lê na natureza. Intuir é aprender com a fala dos símbolos naturais. Não fosse assim, nada seria aprendido. Jung dizia sobre o conhecimento intuitivo: cada um de nós tem sabedoria e o conhecimento que necessita ter está em seu interior. Para dar liga ao conhecimento que já tem em seu interior, perceba intuitivamente na natureza como consolidá-lo a seus planos. A professora Lúcia Helena Galvão tem um exemplo muito pertinente. A maçã caiu na cabeça de Isaac Newton. Caiu porque maçãs caem. Em quantas cabeças já caíram uma maçã? Mas a cabeça de Newton estava fértil, buscava uma resposta e foi buscá-la nos símbolos da natureza. Tem lógica para isso? Não, porque a intuição não precisa de lógica. A intuição é estar aberto às informações da natureza e dos próprios homens. A intuição é uma forma de conhecimento que está dentro de cada um de nós. Não funciona por indução. Apenas acontece a partir de um acontecimento instaurado em forma de questão a ser respondida em sua mente. Lembro que aqui no canal já falamos da importância da pergunta. Deixo em algum lugar por aqui um card com um link para esse vídeo. A mente intuitiva abre-se às respostas inovadoras e não às dogmáticas. Mas parece que aprender a confiar na intuição é um grande desafio para o homem. Porque no senso comum considera-se a intuição um conhecimento de risco. Pessoas de baixa autoestima, por exemplo, têm mais dificuldades em acreditar na inteligência intuitiva em função da desconfiança em relação a tudo que venha do seu interior. A intuição se tornou tímida no ser humano por falta de uso e pela descrença de sua posse, mas é possível desenvolvê-la assim como todas as outras faculdades, seja por meio de técnicas, de treinos, de meditação, ou principalmente por desenvolvimento da autoestima. A intuição já salvou muitas vidas, pode salvar a sua também. Observando, encontrando sentido nas coisas, na vida, nos sonhos. Intuir é buscar o sentido e o engrandecimento das coisas que são eficientes, sejam elas naturais, materiais ou espirituais. Elas todas estão aí para beneficiar o seu crescimento. Não tem nada de sobrenatural no processo de intuição. Ela é uma faculdade humana e instaurada na sua essência humana para que possa transformar em inovação até simplesmente uma maçã que cai do pé. As faculdades do intelecto são dádivas ofertadas para a construção do homem em todos os sentidos. O que parece absurdo é que o próprio homem boicote as suas funções e dê significados insensatos e contraditórios a esses presentes naturais. Como entender a premonição e a intuição como algo sobrenatural e que não cabe em suas crenças? E assim é com cada uma das faculdades do intelecto. Algumas sabotadas, outras simplesmente ignoradas e outras minimizadas em seu sentido. Tudo isso levado a outra falha no entendimento de sua autoproteção. E com isso chegamos agora à polêmica palavra razão. Ela às vezes se interpõe entre a crença e a fé e caminha no dia a dia do homem como se fosse apenas uma capacidade ilusória de conhecimento. Ela é tão intensa que tem uma dualidade poderosa, a paixão, que faz o contraponto das ações. A razão é muito mais do que o poder de estar certo ou da vitória no embate sobre as verdades que acredita. Ela é antes o núcleo que divide a sapiência da ignorância. Forma uma rede sólida se associada a sentimentos nobres.
E coloque em negrito o que eu vou falar agora. Traduz-se em apontamento de possibilidades e escolhas muito próximas de realidades recompensadoras. Vamos entrar no mundo da razão para compreendermos como ela se torna facilitadora do crescimento da prosperidade do homem. A palavra razão une na origem do nome dois povos. É de origem latina, vem do ratio e da palavra grega logos, que significa reunir, juntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. É refletir sobre os acontecimentos, é encontrar respostas em tudo o que o rodeia. A intuição e a razão têm uma afinidade extraordinária. A primeira traça conhecimento íntimo e corajoso na construção das certezas. A segunda é o manifesto dessas certezas. Ter ou não razão passou a ser crucial na medida que o ser humano passou a ter necessidade de poder. Pense, se a razão nasceu em cada ser, por acaso seria natural ela não estar intrinsecamente ligada a você? Pois é, você a tem e precisa aprender a usá-la ou domá-la, dependendo da maneira que se educa ela. Que fique claro que se já a possui, não precisa brigar por ela. Segundo a filosofia, a preocupação de todos os homens deveria ser o fortalecimento do amor e da inteligência, que derivam da razão e da paixão. A continuidade evolutiva da razão é a inteligência, e na força oposta, a evolução da paixão é a construção do amor. O impulso dessa expansão se concretiza na vontade, que é a força que faz o homem mudar a si próprio e ao mundo. Como tudo parte do homem e para o homem, ele tem o direito a escolher não evoluir a razão ou a paixão, fazendo uso da maneira que lhe aprouver e desta forma provoca o espelho oposto da vontade, que é o impulso cego, sem inteligência e sem amor. Que é o que se vê na maioria das discussões hoje em dia. O ser humano é mais ligado aos seus defeitos e suas incapacidades do que às suas competências e capacidades. Usa a razão como ferramenta para esconder a sua inépcia. Se usasse esse sentido de forma correta e para si, traçaria seus planos de maneira a facilitar e acelerar os resultados que deseja para a sua vida. Há uma voz dentro de nós que quer ser ouvida. É um núcleo de consciência pulsante, às vezes intuitiva, outras vezes racionais. E lá vão as amigas íntimas intuição e razão, fazendo a diferença e ajudando no caminho que traçamos. Cada coisa se realiza naquilo que é próprio de sua existência. Por exemplo, os animais no instinto, as flores na fotossíntese e o homem nos valores e virtudes que são regidos. São norteados pelos sentidos internos. Use e abuse da intuição e da razão para desenhar os planos que tem em mente. Mas cuidado. Cuida de seus defeitos para não cair em armadilhas. A razão e a paixão estão em pêndulos opostos de uma balança. Quando se está muito passional, a razão perde a força e vice-versa. As duas situações podem ser manipuladas. Abre-se uma fresta para que as pessoas comecem a opinar em sua vida e acontece o desequilíbrio. Enamore-se das ferramentas que esses sentidos internos te oferecem para buscar resultados. Mas tenha cautela. Dose a razão e a paixão para não ser manipulado por nenhuma delas. E por fim, se quer ter razão, gere argumentos. Se quiser que sejam aceitos, complete-os com a mesma quantidade de paixão. Vamos falar sobre a memória, importante faculdade do intelecto e da sua importância
para superação e conquista de novas frentes em nossas vidas. Você já pensou a responsabilidade que a memória tem? Embora esse vídeo tenha a pretensão de fazê-lo entender a função da memória como ferramenta facilitadora de construção de um eu melhor e mais próspero, ela trará também os caminhos percorridos pela memória no cérebro, uma descoberta recente que torna a origem da memória, didaticamente falando, mais compreensível. De maneira geral, a memória é entendida em dois vieses, como parte da mente física e como fundamento da mente abstrata, do eu inalcançável pelas forças materiais. Funciona como um sustentáculo da identidade, guardando suas histórias, os nomes, as pessoas, os fatos corriqueiros que a atenção deixou de lado. A memória é interpretada como uma habilidade do homem que possibilita sintetizar e reter os conhecimentos do passado, retomando vivências e experiências através do tempo. Além de constituir um aspecto significativo na construção da identidade do indivíduo, servindo como elo de suas experiências no tempo passado para o tempo presente. Pensa que é só isso? A memória cria sua história, armazena seus sentimentos mais íntimos e resgata sensorialmente todas as coisas que deixaram rastro para você. Das mais importantes e significativas experiências até as que não representaram tanta importância quando as viveu. A memória guarda o que você viu, ouviu e sentiu, de acordo com a sua compreensão dessa vivência. Perceba que o domínio e o entendimento sobre ela é seu. Você guarda profundamente o entendimento de sua história inteira. Você vê a ligação da memória com seus paradigmas? Pois é, ela guarda as suas percepções mais íntimas, com leitura própria. O paradigma pode ser mudado? Muitos estudiosos garantem que sim. E a memória pode ser mudada? Não. Não pode ser mudada, mas pode ser entendida e assimilada de outra forma, se houver uma explicação convincente para você da alteração desse fato. Só por isso a memória por si só já bastaria para fazer grandes feitos a seu favor. Mas além disso é um filme que você protagoniza. A memória sempre teve seu lugar nas discussões de cientistas e pesquisadores, que tratam-na como armazenamento e resgate de impressões e traços vividos no passado, simbolizados por imagens mentais, por lembranças olfativas, táteis e percepções, de gosto ou som e às vezes de tudo isso junto, trazendo a sensação de familiaridade. A memória normalmente é injustiçada. Outorga-se a ela todas as falhas de esquecimento, mesmo que sejam falhas de desatenção ou fatos de pouca consideração, usadas para justificar erros e falhas oriundas da distração. Mas ela é mais do que isso. Ela sustenta a história de cada um, possibilitando a reconstrução das lembranças e recordações. A memória é uma ferramenta poderosa que auxilia na construção de você, guardando as experiências únicas que viveu através do tempo. Ela não tem a capacidade de modificar nada. O que aconteceu, aconteceu. Apenas armazena o que foi bom e mal em sua vivência. Contudo, ela se permite ser interpretada de outras formas, promovendo maturidade e novas experiências a partir de uma releitura das lembranças. A revista Veja, em abril de 2017, publicou uma pesquisa que rastreia o caminho de uma lembrança no cérebro. Essa pesquisa foi elaborada para abrir caminho aos tratamentos de doenças cerebrais. Os pesquisadores têm interesse em descobrir o itinerário das lembranças no cérebro e como elas podem ser acessadas. A pergunta que a revista Veja fez foi: qual o caminho percorrido pela mente humana até que uma experiência vivida se transforme em memória? No passado, acreditava-se
que um fato era armazenado em uma área específica do cérebro e, de acordo com a sua utilidade, o registro era descartado rapidamente ou transformava-se em um fato marcante, capaz de ser recordado por muito tempo. Essa ideia tem sido rejeitada nos últimos anos por estudos mais recentes que apontam que todas as lembranças podem ser armazenadas em diversos pontos do cérebro, todas ao mesmo tempo, sem qualquer distinção entre elas. Para essa linha de pesquisa, o importante é descobrir o itinerário das memórias no cérebro e como elas podem ser acessadas. O cérebro é um mundo de incógnitas que podem ser desvendadas tanto pela ciência como pelo indivíduo unicamente. A Diele Corso, coordenadora do Departamento de Neurociência do Instituto da Infância e Adolescência do Paraná, diz que a memória se divide espontaneamente em duas. A primeira é denominada explícita, guardando marcos históricos e importância diversas para qualquer coisa. E a segunda, a implícita, que torna automática a ação, normalmente empregada no aprendizado e nas ações automáticas dos hábitos, por exemplo, aprender a dirigir um carro. E completa que a memória é crucial para a evolução da espécie humana. Ela desempenha papel fundamental para a nossa qualidade de vida, pois é a condição primordial ao aprendizado. A capacidade de evocar esses conteúdos condiciona a nossa adaptação ao mundo, nossos relacionamentos sociais, o planejamento e as tomadas de decisão. Quando isso não ocorre de forma satisfatória, afeta nosso emocional através de sentimentos de fracasso, ao não conseguir realizar algo que depende do nosso esquema de memória, resultando em autoestima rebaixada, sentimentos inadequados, frustrações e algumas até relacionadas à depressão. Como atribuir à memória a função de edificação dos planos de vida que deseja realizar? Ela é propulsora e um excelente agente de transformação. Propulsora quando emprega experiências vividas ou conhecidas como regente de condução, do tipo faço ou não faço, quero ou não quero. É agente de transformação quando essas experiências facilitam o desenho que você quer para si, comparando-se ao que não quer, por meio de experiências da vivência, guardada em forma de lembrança, que possibilita a dedução do que dará certo ou não. Porém, engana-se quem pensa que a memória é um codificador ou apenas um armazenador de lembranças. Ela é o norteador da aprendizagem, a ferramenta que conduz à aplicação do que é aprendido, transformando imagens em realidade. O que faz da memória um condutor de idealização dos planos. Já pensou como a memória pode ajudá-lo no processo de construção de si mesmo? Essa pergunta é solitária. Deve ser uma análise pessoal das suas características, o que você guardou em suas lembranças, enfim. A memória é uma ferramenta eficaz no seu processo de transformação. Apesar disso, tome cuidado com ela também. Ela possui um imã que atrai para si os acontecimentos carregados com as suas crenças limitantes. Para um novo processo de construção do indivíduo, ela pode ser muito eficaz, mas pode também ajudar a construir os alicerces com o mesmo barro de antes. A memória pode ser utilizada como ferramenta poderosa para ler de forma diferente e mais positiva a sua vida. É, portanto, a memória um marco com códigos entendidos, uma linguagem revestida de compreensão individual, que auxilia na condição do aprendizado ou aprisiona diante do poder a ela manifestado. É uma ferramenta de importância fundamental como parceira da mudança necessária em nós, assim como para preservar nossa trajetória. Pode e deve ser repensada para que na memória sejam arquivados fatos históricos como juízo característico de cada um,
cabendo preservação, entendimento e a reflexão sobre todos os eventos que farão parte do DNA que constitui seu ser. Faça releituras das suas lembranças, dos seus aprendizados e extraia aprendizados. Transforme-as, se necessário, para te fortalecer no desenvolvimento da tua vida e do teu meio. Inscreva-se. Na experiência sensível, existem duas formas de manifestação. A sensação, que é a impressão externa a um estímulo sensorial, e a percepção, que é a impressão interna de um sentimento. Cada uma, a seu modo, proporcionam ao homem a vivência de um sentimento distinto. A sensação está diretamente ligada aos sentimentos sensoriais, que são mais perceptíveis e usados com frequência na experiência do homem com o mundo. Sua função é agregar sentimento ao se tocar um objeto, a visualizar e sentir cores, o odor, o sabor, a textura, o som e a temperatura de qualquer coisa. Perceba que a sensação liga o objeto ao sentimento, causando uma experiência quase que divina, porque dá vida a uma coisa material, tirando dela características sensoriais. Mas a sensação não é privilégio da raça humana, como falamos quando tratamos da intuição. Todos os seres vivos que possuem sistema neural as têm. A sensação, ao tirar os atributos dos objetos, compreendendo cada estímulo, provoca a liberação das qualidades internas que ocorrem no corpo ou na mente pelo contato direto com as sensibilidades, que é o prazer, o desprazer, a dor, o agrado, o desagrado. Essa experiência sensível e, ao mesmo tempo, a qualidade presente no objeto externo é o sentimento interno que o corpo possui das qualidades sentidas. O que torna a percepção diferente dos sentidos sensoriais é que, se bem desenvolvida, ela percebe além do que vê, sente ou ouve. Percebe o mundo em que estamos inseridos na sua totalidade. O que ocorre com a sensação em nosso corpo é praticamente um milagre que combina emoção e matéria. Ela é percebida como sendo uma reação corporal imediata a um estímulo externo, sem que seja possível diferenciar o estímulo externo e o sentimento interior. A sensação é uma experiência, no mínimo curiosa, quando se aprofunda um pouco para compreendê-la. Nota-se que ninguém fala que sente o quente e engole o amargo. Ao contrário, afirma-se que a água está quente e que determinado alimento é amargo, atribuindo atributos às coisas e não às sensações vividas por elas. Resumindo, ainda que se faça referência apenas a uma característica, o menino é bonito, a árvore é frondosa, a rua é movimentada, concomitantemente a essa sensação, outras são notadas. E nesse sentido que se diz que não há uma sensação isolada de outras, mas apenas sensações na forma de percepções, ou seja, um conjunto de várias sensações. A esse conjunto de sensações e as que vão além daquelas que os olhos, os ouvidos, a língua, a pele, o nariz podem perceber, é denominado percepção, que é uma síntese de sensações simultâneas. Então, como podemos definir percepção? Percepção deriva do termo latino perceptio e refere-se à ação e ao efeito de perceber ou percepcionar. Receber através de um sentido as imagens, impressões ou sensações externas, ou compreender e conhecer algo. A percepção pode fazer referência a um conhecimento, a uma ideia ou uma sensação interior que resulta de uma impressão material feita dos nossos sentidos. A percepção é a função cerebral que permite ao indivíduo organizar e interpretar as impressões. Na ótica da psicologia, a percepção é a função que permite ao organismo receber, elaborar e interpretar a informação que chega por meio circundante através dos sentidos.
Percepção é o próprio entendimento da vida e de suas ocorrências. Por isso, se conclui que o ser é uma coisa distinta e independente do corpo e da realidade externa, que para entender ou interpretar os fatos, os eventos, os sentidos e até mesmo os objetos, é necessário percebê-los na mais completa funcionalidade e especificidade. A percepção é a compreensão das coisas que são manifestadas em você, com você e por você. A geração da criação pura e simples de um projeto de vida, por exemplo, que atenda a todas as suas perspectivas, nasce da percepção, sentido complexo e atuante em sua vida. Quando o foco de sua atenção está demasiadamente ocupado, suas sensações e, por conseguinte, suas percepções se tornam cegas. O que ocorre é que as ideias que chegam por sensação ou já na qualidade de percepção são muitas vezes alteradas por julgamentos sem que você se dê conta por estar ocupado demais com coisas sem importância que não o levarão a lugar nenhum. Então, para modificar algo que você acredita que está impedindo sua vida ou seus planos de ir para frente, há de se prestar atenção. Se acaso não está vendo as situações ou os objetos sob seu julgamento ou dos outros. Livre-se de qualquer tipo de julgamento, certo ou errado, bom ou mal, agradável ou desagradável e assim por diante. Apenas perceba. Perceba você, onde vive, como funcionam as engrenagens de tudo o que te envolve. Einstein disse que a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem olhos abertos para o mistério passará pela vida sem ver nada. O que normalmente acontece ao homem é que ele altera seu ambiente de acordo com crenças, sem se aperceber que tudo poderia ser melhor se compreendido. E nessa situação, poderia se alterar o que deve ser alterado, enriquecer o que está empobrecido, iluminar o que está obscuro, para traçar novos rumos. O indivíduo pode alterar todas as sensações e as percepções que se apresentem, pois é ativo, tem e usa sua inteligência, enquanto que seu meio externo é passivo e aguarda a transformação que depende da ação e da capacidade do indivíduo para manifestar. Em outras palavras, o meio que você habita para transformar as coisas em benefício a você precisa de sua ajuda e de sua capacidade de controlar os fenômenos sensoriais e perceptivos para organizar e significar a sua realidade. Existem formas de estimular a percepção. É só com um desenvolvimento organizado, ciente de onde se quer chegar, é que se consegue usá-la como ferramenta para a construção do seu eu. Dando continuidade à série sobre as faculdades do intelecto, hoje será a vez da imaginação, que está dividida em 2 vídeos para provocar um pouco mais de reflexão sobre ela, que é um dos bens mais poderosos do nosso processo de transformação pessoal. Ela, associada com as outras ferramentas, estimulam, despertam e encorajam ações benéficas para o enriquecimento do homem, seja físico, seja material ou espiritual. Fechamos com chave de ouro a série sobre as faculdades do intelecto, trazendo à discussão a magnífica imaginação. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Olha que afirmação forte e verdadeira. A imaginação vem antes do conhecimento e, de fato, ela não precisa dele para ser criada. Você já parou para pensar se as coisas fossem construídas a partir de um vazio, do nada, se não houvesse uma ideia, uma vontade, um desejo, um esboço ou um pensamento sobre elas
antes de existirem, como se constituiriam? Não lhe parece estranho pensar no vazio da criação? Pois é, nesse vazio nasce a imaginação. Imaginação é o poder criador do homem. Segundo o dicionário, imaginação é a faculdade de formar imagens reproduzindo o que foi percebido ou registrado mentalmente, o que antes foi apenas um objeto de uma percepção. O ser humano está acostumado a viver, a formular e criar a partir de ideias pré-existentes, oriundas da imaginação de alguém, a partir de um espaço habitado por ideias pré-concebidas. Não é difícil encontrar pessoas que reproduzem um ditado criado por um pitoresco apresentador de TV das décadas de 70 e 80, que dizia: "Neste mundo nada se cria, tudo se copia." Essa fala virou um mantra para o hábito de desenvolver pensamentos e construções tendo por base a ideia de outra pessoa. Isso é o resultado da pouca importância que se dá ao ato de imaginar e assim criar ideias próprias, novas e inovadoras. A imaginação constrói o homem, o universo e todas as coisas nele habitável. Já vimos que o mundo onde vivemos é dual. Para todas as coisas existe o seu oposto. O oposto da imaginação é a fantasia. A maioria das pessoas vivem no mundo antagônico da fantasia, que é mais fácil, viciante e irreal. A imaginação, ao contrário da fantasia, se faz real, mas exige foco e disciplina para se materializar. A fantasia não. Cria um mundo ilusório que aprisiona seu criador na ignorância da imaginação. A fantasia faz do homem escravo da insignificância. Portanto, lembre-se de que a dualidade da imaginação é a fantasia. Escolher pela imaginação requer esforço, diligência e entusiasmo. Optar pela fantasia é viver a utopia de um desejo. Ela não projeta para ser realidade. Ela não se satisfaz em si mesmo. Oferece satisfação sem custo, porém não proporciona uma criação real da satisfação da construção de um ideal perene, porque esta característica é própria da imaginação. A imaginação é ativa, penso, logo, aplico e pratico. O ideal imaginado torna-se real. A fantasia é passiva. Muitas vezes, ela nem foi criada por você, foi sorvida do meio. Analise as fantasias que o envolvem. Notará que todas elas são parecidas. A sociedade criou, por exemplo, o que é um homem bem-sucedido. De acordo com essa criação, as pessoas movimentam-se para se tornar esse modelo preconcebido. A maioria das pessoas fantasiam situações porque não gera esforço a sua construção. Não podem sair para a vida real e assim habitam na sua ilusão e não criam a responsabilidade e nem a prosperidade. É como assistir a um filme e sonhar ser o protagonista. Acabou o filme e logo mais acaba a fantasia. Tome cuidado. Não há como criar nada se não tiver o modelo idealizado do resultado que deseja obter. A não ser que queira estar na massa e deixar a fantasia criar você, ou ainda pior, entrar na cabeça, na fantasia do outro e ser o executor do seu mundo de faz de conta. Um lado obscuro da fantasia é que nela, como na imaginação, tudo pode acontecer. Porém, ao contrário da imaginação, a concepção do ideal transita em um plano irreal, o que leva as pessoas a pensarem que tudo na vida é impossível, gerando medo do novo. Quando um lampejo as trazem de volta à realidade, entende que nada construíram, que viveram numa bolha fictícia e frustradas porque acreditam que as outras pessoas foram mais felizes em seus intentos que ela própria.
O interessante é que se o homem não constrói um modelo para si do que deseja se tornar, deixa espaço para que a fantasia o faça. É fácil compreender se sua vida está pautada na fantasia ou na imaginação. É só perceber os resultados de seus planos, de seus projetos. Geram algum efeito benéfico na sua vida, na da sociedade ou na do mundo? Se não, é fantasia. Quando você tem um modelo ideal de vida, você causa mudança favorável em tudo que te rodeia e em você próprio. O risco de viver em estado de fantasia é que ela não é o amanhã, ela substitui o amanhã. E se não cria um modelo de vida que lhe seja agradável, o modelo desenhado pelo coletivo se instala em você. Porque normalmente é contagioso. E sem que tenha feito nada, se acha a última bolacha do pacotinho, temporariamente. Exemplo dessa atitude é a moda. Às vezes, nem mesmo gostando do que se apresenta, em dado momento, a pessoa se rende e começa a copiá-la. Copia o corte de cabelo de um jogador, a roupa de uma atriz, a tatuagem de um atleta e assim por diante. Se reveste do outro e assim vai se distanciando da sua grande dádiva, a imaginação. Paramos aqui para refletirmos sobre o que fantasiamos em nossas vidas. Em quantas fantasias estamos? Quanto ela toma o espaço da imaginação? Para isso, analise o que conseguiu realizar em sua vida profissional, financeira e pessoal. Quantos desejos e realizações conseguiu conquistar? Quanto eu sou mais fantasia que imaginação? Nós falamos na primeira parte deste tema que a dualidade da imaginação é a fantasia. A primeira é ativa, exige movimento e por isso se desenvolve. E a segunda, passiva, estática, nasce e morre em si. E agora vamos falar apenas do lado que nos interessa dessa dualidade, a imaginação, que se associada à vontade, forma a magia. Então, imaginação mais vontade igual magia. Magia significa magna ciência. É impressionante pensar assim quando usamos a palavra em seus outros significados. Mas a magia tem lógica. É uma construção real e profunda, que associa imaginação e vontade. E dessa associação, a magna ciência diz: faça-se, cumpra-se. A construção do homem e de seus ideais se principia com a imaginação. E ela, associada à vontade, cria um ritmo implacável que ninguém pode deter. A vontade é o caminho da idealização, criada na imaginação. O homem que decide no plano mental pela construção própria de seus ideais, juntando a perseverança e a constância no plano físico, não há outro caminho senão o do sucesso, da prosperidade e da felicidade que almeja. Não tem como nada dar errado. Imaginação é a ferramenta de criação, de capacitação das ideias. Ela é a motivação para o desenvolvimento. Ajudado pela vontade, constrói o próprio homem, posto que o ser humano é uma ideia completamente, absolutamente original, que deve ser descoberto e desenvolvido. Cada ser é único, magnífico, irreplicável. Portanto, vale a pena investir um tempo para criar, recriar, ressignificar, para ser o que tem que ser por vontade própria. As coisas que pensamos vão encontrar uma maneira de virar fato. Você tem a capacidade de gerar hoje em sua mente o que será fato amanhã. Platão dizia que existe um plano das ideias e que o plano manifestado é o esboço da realidade.
A imaginação existe antes de qualquer projeto. Por exemplo, se quisesse formular um negócio próprio ou uma carreira bem-sucedida, a ideia é gerada e desenhada no plano mental. Portanto, já está viva antes que qualquer um a implante. Um dia alguém a executará, mas antes mesmo que ninguém a execute, ela continuará existindo no plano das ideias. O que há de comum entre imaginação e a teoria das ideias de Platão? Platão dizia que quando essas ideias se projetam no mundo, elas se projetam de maneira mais ou menos perfeita, de acordo com o intermediário. Você pode imaginar por quê? Porque o homem é uma fonte criadora, um pontífice, que tem os pés na terra e a cabeça nas nuvens, no plano das ideias. É uma ponte, um intermediário que pega as ideias espetacularmente originais e as traz à vida, com a sua leitura em cada uma delas. Por isso, um talento é original em si, com a leitura de seu detentor. Já pensou que alguém com menos capacidade que você está em um lugar que deveria ser seu? Ou um negócio? Pois é, ele agiu, captou a ideia e a colocou em prática. Você poderá fazer o mesmo com a sua leitura, basta a vontade. Como podemos controlar nossa mente para desenvolver de forma saudável os nossos recursos? Nossa mente está mergulhada na mente da humanidade. Todas as ideias circulantes por todas as partes do mundo passam também por nós. Assim como o nosso corpo influencia o meio, a nossa mente influencia e é influenciada por ele. Para a mente não ser influenciada pela massa, é preciso ter seguramente definido o que é e onde quer chegar. A vida é isso, planejar a si próprio e acautelar para não sair do sentido. Se não está fazendo isso, você não está vivendo. Está apenas sobrevivendo. E há que se tomar cuidado, porque se você não está tomando conta da sua vida, alguém está. Se ela não interessa a você, fique sabendo de que para alguém irá interessar. Se não planeja, tenha certeza que está sendo planejado para você. Se não pensa, fique sabendo que alguém pensa por você. E se você abre mão de seus sonhos, tem alguém que sonha os próprios sonhos em você. Tome consciência e assuma as rédeas do processo de bem viver. Tudo o que quer ou deseja deve ser planejado unicamente por você. Tenha uma meta clara e fixe na imaginação. Relembre com assiduidade os planos que desenhou para que não se percam e sejam tomados pela fantasia. Você pode estar se perguntando, mas como saber se estou fantasiando ou imaginando? Novamente afirmo que é só ver as pegadas que você deixa os resultados de sua vida. Avalie em que ponto está e tenha uma estratégia de reconstrução. Um cuidado deve ser tomado. Não caia na tentação de criar suposições. As suposições trazem o irreal ao mundo, dão vida à fantasia. Receba apenas, sem julgamento, sem veredicto. Reflita, analise e tome as decisões por você. Outro alerta: todas as outras pessoas têm mais o que fazer do que tomar conta da sua vida. Elas só o farão se encontrarem uma brecha para manipulá-lo. E isso só acontece com a sua permissão. Foque na sua construção de vida. E todas as vezes que passar por sua cabeça o que o outro vai dizer, lembre-se que a única coisa que você deve ao outro é uma construção ímpar de você. E deixe o outro pensar nele. Não se incomode com ele. Antes, torça por ele. A sua construção de vida exigirá de você foco e disciplina. Você já observou que quando tem uma missão, quer construir algo, deseja alguma coisa, você movimenta a natureza a seu favor?
Quando está focado em alguma coisa, essa coisa fica aparecendo para você o tempo todo. Um exemplo disso, quando deseja trocar o carro e na sua mente já escolheu um modelo e cor. Quando sai na rua, vai ver um desfile daquele carro. Parece que todos saíram ao mesmo tempo perseguindo você. O Fusca parou de ser produzido há mais ou menos 30 anos. No entanto, se você propuser uma brincadeira a um acompanhante de viagem durante o percurso, ganhará quem mais Fusca vir primeiro. Ficará impressionado com a quantidade desse automóvel que encontrará pela estrada. E ainda, se segmentar por cor, ficará surpreso com a quantidade de Fusca na cor escolhida que vocês conseguirão atrair. Quer saber por que atrai sobremaneira aquilo que está focado em sua mente? No exemplo do Fusca, você formula com simplicidade, mas com riqueza de detalhes. Marca de carro, cor, estrada, a pontuação, quem vir primeiro. É tudo que a imaginação precisa para criar a sua imagem. O fato é que imaginou, idealizou, focou, colocou a vontade de ser o primeiro a encontrar o carro. E com disciplina, pôs a mente a trabalhar e atraiu para você. Porque se desdobrou em atenção naquilo que criou. A manipulação estimula os sentidos internos que se interligam. A intuição, a razão, a memória, a percepção, criando uma dança única para auxiliá-lo a trazer a realidade a tudo que acredita ser bom para você. A imaginação é fazer história. Comece por você. Há uma frase célebre de Paracelso que diz: que é a imaginação senão o sol no homem? Ele percebe a imaginação como a iluminação do pensamento na imagem. A imaginação é o maior sentido interno do homem. Ela não é uma invenção, ela pode ser provada e toca o que há de mais elevado e divino dentro de nós. Ela existe verdadeiramente dentro de mim e de você. Passar a vida sem desenvolver ou dar chance à imaginação de criar em nós o melhor para a nossa existência é empobrecer a nossa passagem por esse mundo. A imaginação cria a nossa realidade. Terminamos por aqui com uma reflexão. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Busque o melhor para a sua existência. Utilize essa ferramenta que modificará a sua forma de ver e experimentar a vida. Finalizamos esse tema, as faculdades do intelecto. Absorva seu conteúdo. Compartilhe com quem acredita que ajudará em seus projetos e estará exercendo assim o bem que quer para você e para todas as outras pessoas. Fique em paz e até o próximo.